Imagina só, você tá lá, de boa, explorando um lugar que você nunca foi, quando de repente sente aquele frio na espinha, sabe? O vento, tipo, sussurrando nas árvores, sombras sinistras dançando no canto do seu olho, e aquela sensação horrível de que tem alguém te observando. Pois é, no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos 5 mistérios mais assustadores do mundo. Se preparem, porque o que vocês vão ouvir agora pode tirar o seu sono e fazer você dormir de luz acesa por um bom tempo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, porque a gente vai começar. O Triângulo das Bermudas. Só o nome já causa arrepios, né? Esse lugar, que fica entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, é famoso por sumiços misteriosos de barcos e aviões, navios fantasmas, mensagens de rádio cortadas por gritos apavorantes e uma aura de mistério que não tem explicação. O Triângulo das Bermudas é um prato cheio para quem curte uma teoria da conspiração. Muita gente acredita que o Triângulo das Bermudas é tipo um buraco no espaço-tempo, um portal que liga o nosso mundo a outras dimensões. E você, o que acha? Manda a sua teoria aqui nos comentários. Fevereiro de 1959, um grupo de 9 russos, experientes em escalar montanhas, decidem se aventurar nos Montes Urais. Eles eram jovens, cheios de energia e com uma paixão incontrolável pela exploração. Cada um deles tinha um sonho de conquistar o desconhecido e desafiar os limites da natureza. O objetivo era simples: desafiar a natureza e conquistar o topo da montanha. Eles estavam preparados para enfrentar o frio extremo, a neve densa e os ventos cortantes. Equipados com barracas, roupas de inverno e suprimentos, eles começaram sua jornada com entusiasmo e determinação. Só que o que era para ser uma aventura emocionante se tornou um dos mistérios mais sinistros da história. À medida que avançavam, o clima se tornava cada vez mais hostil e a visibilidade diminuía. Mas nada poderia prepará-los para o que estava por vir. As barracas do grupo foram encontradas abandonadas, rasgadas de dentro para fora. Imagina o desespero. Era como se algo ou alguém tivesse forçado os esquiadores a sair às pressas, sem tempo para pegar suas roupas ou equipamentos. Alguns corpos estavam jogados na neve, só de roupa de baixo. A temperatura estava abaixo de 0, e a ideia de alguém sair sem roupas adequadas é simplesmente aterrorizante. O que poderia ter causado tanto pânico? Outros tinham sinais de violência brutal, tipo ossos quebrados e órgãos internos destruídos. As lesões eram tão severas que pareciam resultado de um impacto extremo, algo que não poderia ser causado apenas por uma queda ou avalanche. E o pior, alguns corpos estavam sem os olhos ou a língua, como se tivessem sido removidos por um cirurgião. Essas mutilações bizarras levantaram ainda mais perguntas e teorias sobre o que realmente aconteceu. As teorias são muitas, mas nenhuma delas consegue explicar o que realmente aconteceu em Dyatlov Pass. Alguns acreditam em abduções alienígenas, outros em experimentos militares secretos, e há quem pense em fenômenos naturais desconhecidos. Cada teoria parece mais fantástica que a anterior. O que será que aconteceu naquela noite? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Será que algum dia descobriremos a verdade por trás desse enigma congelado no tempo? A história do Passo Dyatlov continua a intrigar e fascinar, deixando um rastro de perguntas sem respostas. Século XVII, França. Um cenário perfeito para intrigas e segredos mortais.
A França dessa época era um lugar de grande opulência, mas também de grandes mistérios e conspirações. A corte do rei Luís XIV era um palco de luxo e poder, mas também de segredos sombrios. E é nesse cenário que surge a figura misteriosa do Homem da Máscara de Ferro, um personagem envolto em mistério e especulação, cuja identidade verdadeira permanece desconhecida até hoje. Imagina a cena: um cara condenado a passar o resto da vida trancado numa cela escura e úmida. Uma existência solitária e desesperadora, longe dos olhos do mundo, onde o tempo parece parar. Seu rosto? Coberto por uma máscara de ferro. Ninguém nunca viu o rosto dele. A máscara não era apenas um disfarce, mas uma prisão dentro da prisão, ocultando sua identidade e humanidade. Quem era esse cara? O que ele fez para merecer um castigo tão cruel? As teorias são muitas, mas as respostas são poucas. Cada hipótese levanta mais perguntas do que respostas. Alguns acreditam que ele era irmão gêmeo do rei Luís XIV, mantido em segredo para evitar uma briga pelo trono. Essa teoria sugere uma trama de intriga palaciana, onde a luta pelo poder justificava até mesmo os atos mais desumanos. A máscara de ferro se tornou um símbolo de opressão e tirania. Representa o poder absoluto do monarca e a crueldade de um sistema que podia destruir vidas sem deixar rastros. Quem era o homem por trás da máscara? Será que um dia vamos descobrir a verdade? A história do Homem da Máscara de Ferro continua a fascinar e intrigar, um enigma que desafia o tempo e a história. Talvez um dia a verdade venha à tona, revelando os segredos escondidos por trás dessa máscara de ferro. As linhas de Nazca. Será que foram feitas por extraterrestres? No meio do deserto do Peru, um mistério de milhares de anos desafia a lógica e a nossa imaginação. Desenhos gigantescos, alguns com mais de 2000 anos, esculpidos no chão. É como se uma civilização antiga tivesse deixado um recado gigante para a Terra. Como esses povos antigos, sem nenhuma tecnologia, conseguiram criar obras de arte tão complexas e perfeitas? Alguns acham que as linhas de Nazca eram tipo um calendário astronômico gigante. Outros dizem que eram caminhos sagrados, usados em rituais religiosos. E tem gente que jura que eram mensagens para o espaço, sinais para ETs. Acredita? O fantasma do voo 401, Passageiros do Além. Uma história que mistura tragédia e mistério, envolvendo um dos acidentes aéreos mais famosos da história da aviação. Dezembro de 1972, um avião da Eastern Airlines, o voo 401, cai nos Everglades da Flórida. Que tragédia! O acidente resultou na morte de mais de 100 pessoas, deixando um rastro de destruição e dor. E aí começam as histórias sinistras de aparições fantasmagóricas. Relatos de encontros sobrenaturais começaram a surgir, envolvendo os espíritos dos tripulantes que perderam suas vidas no acidente. Tripulantes e passageiros de outros voos que usavam peças do voo 401 diziam ter visto os fantasmas do piloto, Bob Loft, e do engenheiro de voo, Don Staggers. Essas peças foram reutilizadas em outros aviões, e com elas, parece que vieram os espíritos dos falecidos. Diziam que os fantasmas apareciam para avisar sobre problemas no avião. Que medo! Os relatos eram tão detalhados que muitos acreditavam que os espíritos estavam tentando evitar novas tragédias. Teve um piloto que jurou ter visto o rosto do Bob Loft refletido no forno do avião. Outros tripulantes também relataram ver figuras fantasmagóricas em superfícies reflexivas, aumentando ainda mais o mistério. A companhia aérea tentou esconder tudo, com medo da má fama. Eles temiam que esses relatos sobrenaturais
prejudicassem a reputação da empresa e afastassem os passageiros. Será que os espíritos dos pilotos estavam presos nesse mundo, tentando se redimir da tragédia que tirou suas vidas? Ou será que estavam apenas tentando proteger os vivos de um destino semelhante? A história do voo 401 continua a intrigar e assustar até hoje, um lembrete sombrio de que algumas tragédias nunca são realmente esquecidas. E aí, galera? Curtiram a nossa viagem pelo lado obscuro e misterioso do nosso planeta? Deu aquele frio na barriga? Me contem nos comentários qual desses mistérios deixou vocês mais curiosos e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Até a próxima e cuidado com as sombras. Fiquem sempre ligados.